Alguém sinaliza se está conseguindo ver o slide. Abre o microfone para mim, por favor. Estão vendo o slide, gente? Sinaliza com legalzinho. Pronto. Vou voltar. Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver a revisão, né, do módulo todo de profissão de cuidador. Claro que a gente vai estar fazendo as principais partes que a gente viu, tá certo? E aí eu trago aquele fundamento inicial, né, para que vocês entendam que o cuidar não é o simples fato de estar acompanhando alguém, mas o cuidar é o perceber o outro, ter sensibilidade, não é? Entender a dor, as limitações e promover bem-estar para aquele paciente. A gente sabe que cuidar não é só cuidar da patologia, não é só cuidar do físico. Aquele paciente, ele tem toda uma história de vida por trás. Alguém vou trabalhar. Com licença, professora. Posso falar? Pode. Boa tarde. É porque no meu aí tá aparecendo o nome do meu filho, é Juan Thalisson. Certo. Viu? Jéssica, mas sou. Jéssica, olha aí, Jéssica, para você anotar. Certo? Vamos lá. Então, voltando. Quando a gente fala em cuidar, a gente tem que ir além do cuidado físico da patologia. A gente tem que entender que aquele paciente, eu volto já para o slide, porque eu gosto de ver vocês. A gente tem que entender que o paciente, ele tem uma história de vida. Ele tem um contexto. Ele tem todo um princípio, um valor. E aí você que é cuidador vai estar inserido nessa história. E muitas pessoas não sabem respeitar. Então, eu peço encarecidamente que quando vocês forem cuidar de alguém, quando vocês forem cuidar de algum paciente, seja lá onde for, respeite a história de vida daquele paciente. Não é porque ele é evangélico, eu não posso jamais trabalhar com essa pessoa, porque ela é evangélica e eu sou do candomblé. Não, gente, né? Tem que saber respeitar as diferenças. Então, vamos entender a história de vida do outro? Eu vejo muito isso, esses preconceitos. Você não sabe nem a história de vida daquela pessoa. É porque aquela pessoa é homossexual. Jamais eu vou cuidar porque tem um filho lá que é homossexual. Porque tem uma pessoa naquela casa que é negra, eu não suporto, tá? Que é preta. Então, vocês precisam entender que tem que existir a ética profissional. Se você quer ser um bom profissional, você tem que entender o contexto daquele paciente. Você tem que chegar no primeiro dia e saber ouvir ele. Ouvir qual é a história de vida dele. Como é que você vai cuidar de alguém que você não sabe nem do que ele gosta, você não sabe nem em que contexto ele está inserido? Quais são as patologias que você vai se deparar daqui para frente? Ele é hipertenso, ele é diabético, ele é esquizofrênico. Uma pessoa que tem esquizofrenia, gente, vocês precisam ter muita paciência, entender que ele vive no mundo dele, que ele vai enxergar coisas que você não está vendo. E que você não pode dizer que é mentira, porque ele está enxergando, ele é doente. Ele enxerga, ele vê várias pessoas, ele vê alguém querendo matar ele. E quem é você para dizer que não é? Não existe isso. Não, ele, no contexto dele, na história de vida dele e na patologia dele, ele vê aquilo. Vocês estão entendendo que é complexo cuidar de alguém que tem uma patologia tão grave e se eu não tiver o conhecimento dessa patologia, como é que eu vou saber lidar? Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais na frente, tá? Então, cuidar vai além do simples fato de estar acompanhando alguém. Você tem que entender toda a doença, as questões emocionais, a história de vida, os sentimentos, as emoções, tudo. E aí, o cuidado na melhora da saúde. Vocês estão ali para promover saúde. E o que é que vocês vão estar promovendo?
Vocês vão garantir a alimentação saudável e adequada. Claro que vocês não são nutricionistas, mas vocês vão poder ter um acompanhamento ou indicar que essa pessoa tem um acompanhamento. Mas vocês têm noção também. Por exemplo, uma pessoa que é hipertensa, eu já sei que a comida dela tem que ser com pouco sódio, com pouco sal, tá? Se ela é hipertensa, ela tem probabilidade de ser diabética. Por quê? Porque a hipertensão é um fator de risco para diabetes. Então, eu também não vou exagerar no doce, né? Se eu vejo que aquela pessoa tem uma disposição, uma predisposição a ser obesa, então por que não eu também inserir uma reeducação alimentar? Então, vocês estão ali para promover saúde. Vão ajudar na higiene pessoal. E aí lembrar daquelas coisas. Lembra que a gente falou da escovação? No primeiro dia de aula de noções de enfermagem. Passar o fio dental. A pessoa não tem dente nenhum na boca. Eu não vou precisar escovar. Vai higienizar toda a cavidade bucal, bochecha, céu da boca, língua. Tem que fazer a higiene completa. Porque isso vai juntando sujidade, que gera bactéria, e essas bactérias podem cair na corrente sanguínea. Uma bactéria de um dente, ou de uma gengiva, ou de uma língua, pode cair na corrente sanguínea e generalizar. E a pessoa vir a óbito. Ou até mesmo se for um paciente que já tem uma doença grave, né? Ele já vai ser potencializada essa doença através daquela bactéria que estava lá na gengiva, que estava lá na língua. Vai se agravar, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Promover atividades de lazer, gente. Eu não sei se vocês lembram, mas eu passei um vídeo, uma aula para vocês. Não foi um vídeo, foi a aula de violência e maus tratos. Vocês viram, assistiram a aula, né? E aí, violências e maus tratos. Quando a gente fala em violência e maus tratos, também a negligência, a omissão de cuidado é uma violência. Por exemplo, se eu não me preocupo em promover lazer, se eu enclausuro aquele idoso sem proporcionar nenhum momento de lazer, gente, um momento de lazer é pelo menos fazer algo que ele gosta, nem que seja escutar uma música, nem que seja rezar um terço, se ele gosta. Enfim, eu tenho que promover algo de lazer para esse idoso. Mas se eu simplesmente fico forçando ele a tomar banho, forço ele a comer, vocês estão percebendo que eu estou sendo negligente, que eu estou proporcionando algo desprazeroso para aquele idoso. Ele está simplesmente existindo. Ele não está vivendo. E por que as pessoas têm medo de envelhecer? Já entrando naquela questão da psicologia do idoso, que vocês também tiveram aula. Por que as pessoas têm medo de envelhecer? Porque a nossa cultura simplesmente não aceita o envelhecimento. As mulheres não aceitam as rugas, não aceitam os cabelos brancos, não aceitam os sinais da idade, que envelhecer vai me tornar uma pessoa inútil, que eu não vou ter sonhos nem desejos. E a gente tem que entender que o idoso é apenas mais uma fase da vida. E que o idoso, ele precisa, e nós, como cuidadores, proporcionar a ele uma fase com qualidade de vida. A gente precisa mostrar para ele que eles têm limitações, que eles vão ter conflitos internos, que eles vão ter que se deparar possivelmente com patologias, com a demência, com limitações, e a gente tornar isso consciente para eles é muito importante. Eu dou o exemplo muito da minha mãe. Minha mãe é muito consciente. Minha mãe é consciente que ela já está na terceira idade e que ela não tem mais as mesmas habilidades que ela tinha antes. E que ela vai ter o desequilíbrio, muitas vezes ela já caiu do nada. Minha mãe é super ativa, jovem, mas ela está na terceira idade. E a terceira idade pode ocasionar desequilíbrio, as coisas caem fácil da mão, a atividade motora é prejudicada, o paladar tem um declínio, a visão ela é diminuída.
Então, vocês estão entendendo, quando a gente torna isso consciente para o idoso, é mais fácil dele lidar com os conflitos. Ele sabe, ele tem que entender que, essa idade eu tenho uma perda da motricidade, eu tenho uma perda das minhas habilidades motoras, eu tenho uma perda. Então, o que é que a gente fez? Minha mãe mesmo disse, olha, quando eu vou procurar morar num local que eu tenho condições de viver sozinha, que eu tenho condições de... que eu não preciso subir escada, que eu consiga ir ao banheiro sozinha por mais tempo. Então, ela adaptou o banheiro todo, botou piso antiderrapante, botou corrimão. Ou seja, ela está consciente que ela vai envelhecer e que ela vai ter dificuldades e limitações. E ela não tem problema nenhum com a idade dela. Ela não tem problema nenhum. Ela não é aquela pessoa que vive se maquiando, mas ela é vaidosa. Vocês entendem como a aceitação dessa fase é importante no bem-estar, no processo de saúde? Se ela não aceita, ela vai ter patologias, ela vai entrar numa depressão, ela vai ter... Então, assim, vocês estão vendo que um assunto puxa o outro. A gente falou em maus tratos, a gente falou em negligência, a gente falou do cuidar, de dar atenção. Então, assim, a profissão de vocês é uma profissão desafiadora. É uma profissão que tem que ter paciência, tem que ter sabedoria e tem que saber promover saúde. A gente tem que ter essa sensibilidade. Entender que o outro é uma outra realidade de vida da sua. E que você não pode querer e exigir que aquela pessoa pense da mesma forma que você. Você não pode fazer isso. Você tem que entender as limitações dela, o contexto de vida dela e promover, da medida que você pode, saúde a ela, certo? Então, vocês estão conseguindo compreender meu raciocínio? A conversa tá bacana, tá dando para compreender, porque às vezes a gente sabe de tudo isso, mas a gente não bota à tona. Quando alguém diz, aí desperta, né? Poxa, era mesmo, eu deveria ter tido mais paciência, eu deveria ter agido dessa forma. Será que realmente aquele idoso que eu cuido, ele está se aceitando nessa fase? Será que a família está contribuindo para ele ter uma velhice boa? Muitas vezes não, né? Muitas vezes a família não proporciona isso. É mais um entulho, é mais uma pessoa que só me causa peso nas costas, que eu tenho que passar o dia trabalhando, quando chegar de noite eu ainda tenho que trocar fralda, eu ainda tenho que fazer isso e aquilo. Nossa sociedade, a nossa cultura, infelizmente, não trata os idosos da forma que é para ser tratado. Não tem respeito. A gente tira pelo ônibus. Quando a gente entra no ônibus que tem um idoso em pé e um jovem sentado na cadeira dele. E que ele não tem a menor sensibilidade. A gente tira pelo ônibus que não para o idoso, porque ele é gratuidade. Né? A gente tira pelas as vagas de idosos que tem no meio da rua e que tem gente nova estacionando lá. Ninguém se toca que um dia vai ficar idoso, né? E que vai precisar disso tudo. É impressionante como a nossa sociedade, ela não respeita a terceira idade. Não respeita. A gente não promove um bem-estar e uma saúde para essa fase de vida, né? Nos Estados Unidos, há um alto índice de suicídio da terceira idade, porque eles não aceitam envelhecer. Já nos países ocidentais, né, no Japão, na Coreia, o idoso ele é enaltecido. Ele é colocado lá em cima, há um respeito assim incondicional. E aí esses idosos, ele tem uma vida longa. A vida do idoso lá é 83 anos, a média de vida. Aqui é bem mais baixo, tá? As pessoas morrem jovem, né? Infelizmente. Então, vamos lá. A gente falou em promover atividade lazer, estimular exercícios e caminhada. A gente costuma dizer que idoso ou pessoa deficiente com limitações não podem fazer exercício. Mentira, mito. Todo mundo precisa se exercitar.
mas cada um dentro do seu limite. Se o idoso só tem condições de estirar o braço, pronto, a gente vai fazer um exercício dele movimentando esse braço, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Claro que tudo com acompanhamento médico, né? Garantir o uso correto de medicações, pelo amor de Deus. Vocês já aprenderam mais do que nunca como é que deve ser feito, né, a administração de medicamentos, a importância de ler a bula, as interações medicamentosas. Vocês lembram de tudo isso, gente? Interação medicamentosa. Lembram? Que a gente tem medicamentos que não podem interagir com o outro, ou não podem interagir com o alimento, ou não podem interagir com a bebida. Então, por favor, continuem tendo esse cuidado com as interações medicamentosas, lendo a bula, né? Acompanhar as terapias da atenção. Outra coisa, lembram daquela aula que eu falei sobre o código CBO de vocês? Qual é o código que é para estar lá na carteira de trabalho de vocês? Vocês lembram disso, dessa aula que foi Direitos Trabalhistas? O código, só para reforçar, ó, é o 5162. Então, por que eu estou trazendo de novo isso à tona? Porque tem muita gente que assina a carteira do cuidador simplesmente como empregada doméstica, não desmerecendo essa profissão. Mas é porque vocês não são empregadas domésticas, vocês são cuidadores. Então, qual é o... mas não tem como eu colocar na carteira porque vocês não têm uma profissão. Tem. Então, agora vocês já sabem qual é a profissão de vocês. Vocês são cuidadores de pessoas idosas, crianças, com limitações, com deficiência, tá? E qual é o código da ocupação brasileira? É 5162. Esse é o código para constar na carteira de trabalho de vocês, tá certo? Então, isso aqui é para reforçar aquela informação que eu dei a vocês já em outra aula. Qual é o papel de vocês, gente? Relembrando, né? Auxiliar a pessoa, mas ter os cuidados, saber ter noções de primeiros socorros, entender que vocês não podem fazer procedimentos invasivos como aplicação de injetáveis, passagem de sonda, os curativos. Não são vocês quem vão dizer assim, diagnosticar qual é o tipo de curativo a usar. Vocês têm noção e sabem o que é certo e o que é errado, tá? E como é que se deve fazer um curativo. Isso a gente vai ver em prática, tá? Em sala de aula, eu vou trazer essa aula novamente para vocês de forma prática. E aí vocês vão botar a mão na massa. Eu quero ver vocês limpando um curativo. A gente cria lá uma ferida. Eu vou dizer qual é a ferida. Por exemplo, é uma ferida infectada, cheia de pus. E aí, como é que vocês fazem a limpeza dessa ferida? E o que é que vocês vão colocar aí? Tá? A gente vai fazer essa aula prática. Um vai fazer no outro, um vai dizer o que é que tem que ser feito e o que é que se deve, como é que é feita essa limpeza. Tudo isso eu vou ensinar e a gente vai praticar, tá certo? Então, vocês não podem colocar sonda, né? Introduzir sonda, não pode fazer a aplicação de injetável. Tudo isso é o trabalho da enfermagem. Mas vocês têm condições de manusear. Né, que eu já até falei para vocês a importância da sonda, que não pode elevar a sonda, que senão a urina volta. E aí, se a urina voltar, vai infeccionar tudo. Ela vai ter infecção urinária. Então, tudo isso é muito importante. Quais são as tarefas, gente, de vocês? Atuar como elo entre a pessoa cuidada e a família e a equipe de saúde. Escutar, ajudar na higiene, estimular a alimentação, que a gente já falou. Atividade de lazer, administrar medicações, acompanhar as consultas e auxiliar na fisioterapia. Vocês precisam ser o quê? A gente já falou. Manter equilibrado, ter preparo físico, saber. A gente chegou a fazer a prática de mudança de decúbito. Fez, não fez? Acho que foi na aula de banho, né? Como mudar de decúbito. Então, a importância de não prejudicar a coluna de vocês.
né? Então, vocês precisam ter um preparo físico. Eita, baby! Precisa ter um preparo físico, né? Para não estar prejudicando, pondo em risco a saúde de vocês. Né? Não adianta a gente cuidar do outro e não se cuidar. Aí vão ficar 2 doentes. E aí, vai dar certo isso? De jeito nenhum, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Vamos lá, continuando. Respeitar os momentos de privacidade do paciente, gente. Essa questão na hora do banho, na hora de fazer algum cuidado, algum curativo. Por exemplo, se o paciente se queixar de dor, respeite. Por mais que você ache que ele está fazendo drama. Mas quem sou eu para dizer qual é a dor dele? Se a dor é insignificante ou não. Então, respeite, tenha cuidado, tá? Desculpa, Senhor, eu vou fazer com mais calma. Tem esse jeitinho, esse jogo de cintura. Porque se você começar a impor, dizer que é frescura, que é besteira, que ele não tá sentindo dor, ele vai começar a ter aversão de você. E você vai perder seu emprego. Não tem outra. Isso é fato. Certo? Então, saber superar as perdas. Lembra que a gente falou de cuidados paliativos? Quem lembra o que é cuidado paliativo? Foi a última aula. E aí, alguém abre o áudio que eu quero ouvir. Pacientes em estágios terminais. O que seria um cuidado paliativo? Quero os áudios abertos. Cadê? Lidiane, Carlos, Cleane, Núbia, Valéria. Lide, você lembra o que é um cuidado paliativo? Não lembra? Alguém lembra? Parece... Eita, cadê esse povo não assistiu minha aula, não? Cleane. Eu acho que, se eu não me engano, é aquela que... Ah, não, me esqueci, professora. Vamos lá. Gente, cuidado, por isso que é importante a revisão, tá vendo? Acho que é assim, conversar com os familiares daquela família que sabe que tá, aquela paciente que tá com já terminal, né? Com Sim, câncer terminal, sim. E a gente conversar, que não vai ter como voltar, que, né? Eu creio que é assim. Vamos lá. Gente, cuidado, quando vocês ouvirem falar em cuidados paliativos no hospital ou algum profissional de saúde que diz, olha, ele está somente com os cuidados paliativos. São pacientes que estão com a doença terminal, que não tem cura, certo? Que a gente sabe que a qualquer momento ela pode vir a óbito. E o que é um cuidado paliativo? É amenizar o processo de dor. É amenizar o sofrimento daquele paciente. É promover, eu não sei se vocês lembram, mas uma boa morte. Que mesmo em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, ele consiga ter algo de bom. Eu possa promover para ele algo de positivo. Certo? Então, promover saúde, mesmo sabendo que não tem chances de uma cura. Eu não sei se vocês já viram, mas existe uma reportagem da Veja, que ficou muito famosa aí, de uma senhora que teve câncer e teve metástase, né? Estava em estado terminal mesmo, não tinha mais como reverter o quadro dela. Ela sabia que poderia morrer a qualquer momento. E aí, ela, junto com a família, optou a morrer em casa, sem receber, né, aqueles cuidados invasivos de hospital. Por exemplo, de estar acamado, de estar com a máscara, de estar no ambiente hospitalar. Então, ela preferiu ir para casa e viver a vida dela de forma normal, dentro da limitação dela. Mas, assim, por exemplo, em meio à entrevista que foi feita com ela brindou champanhe com um repórter, né? E tomou o champanhe. Ela não poderia tomar, porque a doença dela era seríssima. Mas para ela, aquele momento ali era tão especial que se ela viesse a morrer naquele momento, ela ia morrer
bem. Ela escolheu estar junto da família dela. Então, para ela, poder dormir na cama dela, poder estar com a família dela, com o filho dela, mesmo ela sofrendo com a doença, para ela ainda era mais interessante estar convivendo dessa forma do que no hospital. Aí vocês me falam, Priscila, mas se ela saísse do hospital e morresse no outro dia? Porque a gente estaria deixando de dar as medicações, de fazer os procedimentos que precisam ser feitos. Mas foi uma escolha dela. Foi uma escolha dela. Ela não sabia que ia morrer? Sabia. E aí ela decidiu, eu prefiro morrer, ter uma boa morte, que é isso, morrer com todo mundo perto dela, ela fazendo o que ela queria fazer, do que estar sozinha, isolada na UTI. Então, foi uma escolha dela. Tá? Ela deixou de fazer procedimentos invasivos como quimioterapia, radioterapia, tá? E aí, o que é que eu preciso fazer como cuidadora? Cuidados paliativos. Promover bem-estar para o paciente, mesmo sabendo que ele vai morrer. E aí, eu preciso me preparar também, não preciso? Preciso me preparar para poder não sofrer tanto, né? Porque a gente tem que saber lidar com as perdas. A gente precisa saber. A única certeza que a gente tem, gente, é a morte. E a gente tem pavor de falar da morte. É cultural. Mas engraçado, né? A gente não deveria ter pavor, porque é a única coisa que a gente tem certeza na vida. Todo mundo tem certeza que um dia vai morrer. Só não sabe quando nem como. E isso nos causa muito pavor, não é? A gente não está preparado para ouvir isso. E a gente só sabe mesmo passar, encarar o processo, saber como é que vai proceder isso quando acontece. Né? Eu tive uma perda recentemente, acho 2 semanas, do meu pai. Eu não sei se eu cheguei a comentar no grupo de vocês, né? Mas mesmo ele não sendo tão presente na minha vida, mas eu sofri muito. Então, assim, a gente não está preparado para isso, a gente não está preparado. Infelizmente, a gente ainda sofre muito com a perda. E por que eu estou falando isso para vocês? Vocês vão lidar com pacientes, vocês vão se apegar aos seus pacientes. E o que é que pode acontecer? Eles virem a óbito aos seus cuidados. E se você não está preparado? Você vai se afundar, não vai? Você vai desistir da sua profissão. Quantos e quantos médicos, quantos e quantos enfermeiros entraram em depressão, abandonaram a sua profissão porque não estava preparado para lidar com óbito? Com um paciente que veio a óbito em suas mãos. Você começa a se culpar, mas será que se eu tivesse feito mais não teria sobrevivido, né? Então, é isso que eu estou querendo passar para vocês, que vocês reflitam, que vocês procurem se preparar psicologicamente para encarar essa profissão, porque vocês vão lidar com as mais diversas emoções, com a raiva, com a tristeza, com a impaciência, com a felicidade, com o amor incondicional, como se fosse da família, o paciente de vocês, com a perda, com a dor, com o sofrimento. Então, se eu, Priscila, que sou cuidadora, não estou preparada psicologicamente para encarar isso, eu vou sofrer muito. Talvez eu até desista da minha profissão, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês em relação a cuidados paliativos, envelhecimento, maus tratos, tudo que a gente já veio retomando aí, ó. Ter conhecimento e aplicar rotinas. Essa aqui eu vou fazer em sala de aula com vocês, tá? Eu preciso que vocês aprendam a montar uma rotina. Eu coloquei 2 tipos de rotina. Uma rotina aqui como se fosse de uma creche e uma rotina aqui de um idoso, tá? O do idoso não dá pra ver muito bem, mas assim, ó, de manhã, 8 horas da manhã, café da manhã, 9, banho de sol, 10, o lanche da manhã, 11h30, um descanso, 12, o almoço, e assim vai.
você vai ter que montar para o paciente de vocês a rotina. Tem que montar. E não só a rotina dele do dia a dia, mas a rotina de medicamentos também. Vocês vão ter que montar a rotina do medicamento para estipular os horários que ele precisa tomar e você não ter o perigo de esquecer de algum medicamento. Gente, parece ser fácil, mas não é. Então, por isso que eu vou ensinar para vocês. Vocês vão ter um papelzinho estruturado para que eu possa estar ensinando como é que faz o passo a passo. Vixe, Priscila, a gente precisa disso? Sim. O enfermeiro não tem a rotina do paciente dele? Ele não tem que anotar o medicamento que ele tomou, ele não tem que anotar a hora do banho, qual foi o curativo que ele trocou, por que ele usou aquele curativo, o que era que estava acontecendo na pele do paciente. Aí vocês precisam também montar a rotina. Sabe por quê? Porque já pensou se acontece alguma coisa com o paciente de vocês? E aí alguém diz assim, você não fez isso. Aí você mostra lá a rotina. Olha, eu fiz, inclusive eu assinei, chequei aqui que ele tomou o medicamento de tal horas, tantos miligramas. Eu dei o banho de sol dele de manhã, ele fez a atividade. Ou seja, é um documento que você fica resguardado do que você fez. Tá certo? Então, por isso que é importante essa organização, tá? Promover atividades de lazer para evitar a ociosidade do paciente. Já falei sobre isso, de entender sobre o problema de saúde do paciente, suas complicações e alterações. Não tem como você cuidar de um paciente, o paciente ter Alzheimer e você não saber nada sobre Alzheimer. Você vai buscar agora, hoje, aprender o que é Alzheimer para poder lidar com aquele paciente. Ele começa a lhe agredir, aí você pronto, no outro dia diz, olha, eu não vou trabalhar mais aqui que o paciente está me agredindo. Só que você não sabe que aquela agressão é devido à patologia dele. E aí eu vou ter que aprender a lidar com aquelas agressões. Eu vou procurar buscar alternativas dele mudar aquele contexto. Como é que eu vou saber lidar com essas agressões? Entendeu? Então, é muito importante saber da patologia do paciente. Conhecer sobre a psicologia do idoso, eu já falei. Apoio e sensibilidade para identificar violência e maus tratos. Isso é muito sério, gente. Principalmente nessa época de pandemia, a gente está vivenciando muita violência doméstica. Muita. As pessoas enclausuradas dentro de casa. Os hormônios à flor da pele. Um sem paciência com o outro. É muita violência, muita. Vocês não têm noção do quanto que tá tendo denúncia. Às vezes não tem denúncia, infelizmente, porque não há essa cultura. Não há essa cultura aqui dentro de denunciar. Mas imaginem vocês inseridos em uma família, cuidando de um idoso, e que você vê nitidamente pelos sinais que aquele idoso lhe passa, que ele está sofrendo de violência. Como é que vocês iriam reagir? Vocês teriam coragem de denunciar? E aí? Alguém responda. Vocês teriam coragem se vocês vissem sinais de marcas de violência com aquele idoso? Se vocês começam a observar que aquele familiar, ele agride verbalmente, que ele pega o dinheiro do idoso, que pegar o dinheiro do idoso e gastar sem ser com ele também é violência, viu? É violência financeira. Você agredir psicologicamente, dizer, não quer tomar banho não, pois vai ficar imundo na cama e não dá banho. Isso é negligência, é deixar de fazer algo. Ou então forçar o idoso a fazer algo. Você vai tomar banho sim e bater. Gente, isso é muito comum. Muito. Vocês não têm noção do quanto é comum. E as pessoas veem e não denunciam. Isso é uma prática que não acontece aqui no nosso país. As pessoas não denunciam, ela tem medo. É igual aquela coisa em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né?
Mas é para meter a colher sim, viu? Poxa, às vezes aquela mulher não tem condições de sinalizar alguém que está sofrendo. Aquele idoso, ele não tem condições psicologicamente de pegar um telefone e denunciar. Ele não tem condições de dizer a alguém, porque ele tem tanto medo de sofrer, de alguém descobrir que ele tem medo de morrer e ele não vai denunciar. E aí você viu e ficou calado também, né? Então a gente tem que ter esse olhar sensível. Gente, busquem atualizar, né? Porque a gente tá acabando. Vocês fizeram um curso que vocês não vão mais estudar. Todo dia muda alguma coisa na medicina, na farmácia, enfim. Então vocês têm que buscar atualização. Não é o que eu ensinei, vai ficar com o que eu ensinei, passa 10 anos e você ainda com aquilo que eu ensinei. Deixa que já mudou tudo. Então, assim, continuem estudando, que isso torna vocês uma pessoa melhor, um profissional capacitado, né? Então, mantenha esse hábito. Já falei de cuidados paliativos, né? Competência de pacientes em estágio terminal. E, para finalizar, né, vou aqui perguntar a vocês, de acordo com a aula de hoje. Abram os microfones. Gente, deu para revisar. Como eu disse, esse módulo é um módulo mais tranquilo. É mais uma conversa mesmo. Mas eu acho que deu para a gente dar uma pincelada aí em algumas aulas. E aí eu queria perguntar a vocês. Qual é o papel do cuidador na melhora da saúde? Vocês, qual a importância de vocês na melhora da saúde do paciente de alguém? Vocês vão contribuir de que forma? O que é que vocês podem estar ajudando aí para melhorar a saúde e promover bem-estar para o paciente? Vão cuidar de quê tanto? Vão fazer o quê? Primeiro, passar segurança, né, para o paciente. Mostrar que o cuidador está ali, né, como um amigo, né, principalmente assim, passar alta segurança para o paciente poder confiar. Sim. O que mais que vocês podem estar fazendo? Promovendo uma boa administração de medicamentos, promovendo lazer, bem-estar, né? Tendo sensibilidade para a parte psíquica e não somente a parte física. Ter sensibilidade, observar as emoções do outro, observar as angústias, tudo isso é muito importante, tá certo? Qual código o cuidador ocupa na CBO? Eu disse. Qual o número? Nem lembram mais. Lidiane, eu acho que Lidiane anotou. 5162. 5162. Isso, Valéria. Muito bem. Obrigada pela participação. Qual o perfil que o cuidador deve ter? O cuidador deve ser como? Ter ética. O que mais? Ser o quê? O que mais que o cuidador deve ter? Qual é o perfil dele para ser um bom cuidador? Ser paciente, certo? Ser compreensivo, entender a história de vida do outro, tá? Poder promover o bem-estar. Então, assim, o cuidador, ele precisa estar preparado, ele precisa estar bem consigo mesmo para poder cuidar de outra pessoa. Lembra aquele conteúdo que eu falei do relacionamento interpessoal? Relacionamento interpessoal só vai acontecer se você tiver um relacionamento intrapessoal. Se você estiver bem consigo mesmo. Se você não está bem consigo mesmo, você não consegue fazer um excelente trabalho. Você não consegue cuidar do outro. Isso é fato. Quando a gente está mal, as coisas não fluem. Quando a gente tá bem, tudo flui. A gente consegue dar o nosso melhor, tá? Então, a gente precisa estar bem conosco, tá? Quais as tarefas o cuidador deve realizar em sua profissão? Quais são as atribuições de vocês? Vocês é para aplicar injeções? Não.
que é que vocês têm que fazer? Auxiliar o enfermeiro, dar banho, Sim. dar medicamento no horário certo, Isso. olhar a validade de remédio. Isso. Promover o que mais? Lazer, ajudar nos exercícios, né? Promover alguma atividade para ele, um banho de sol, enfim. Lembrar que o cuidador também precisa, eu sempre repito isso, a questão do lazer, tá, gente? Não é só dar o remédio, não é só dar o banho e a comida. Não. Também proporcionar um momento de lazer, tá certo? Gente, vocês compreenderam? Deu para dar uma revisada, deu para matar um pouquinho a saudade. Já fazia tanto tempo que a gente não tinha uma aula ao vivo, né? E aí, por isso que eu fiz questão de ter esse momento com vocês. E aí, o que é que podem abrir o microfone agora para a gente conversar? Para a gente finalizar. O que é que vocês acharam? O que é que vocês acharam das minhas aulas? Tem alguma coisa para criticar, para uma crítica construtiva para que eu possa melhorar? Como foi a vivência de vocês comigo? O que é que vocês dizem aí? Compartilhem esses momentos. Cadê? Eu quero ouvir vocês. Até aqui, professora, não tenho o que dizer da senhora, não, né? A senhora ensina bem, né? Ajuda quando um aluno tem dificuldade. Assim, de todos os professores que passaram na nossa sala, 0119, a senhora foi a que mais, eu vou dizer assim, me identifiquei devido à explicação dos conteúdos, né? O jeito que a senhora explica, detalha muito bem, né? Leandro, muito obrigada. Assim, é muito importante ouvir isso, porque a gente sabe que dar aula não é uma coisa simples. Então, assim, passar o conteúdo para alguém, e ainda mais de forma remota, como eu estou fazendo, sem ter um feedback de vocês, sem saber se vocês estão entendendo, sem saber se aquela explicação que eu estou dando naquele momento está sendo... se eu estou conseguindo me comunicar com vocês. Porque quando a gente está ao vivo, vocês... Ai, professora, não entendi. Repita isso aí. Mas e assim, de forma remota, eu na tela do computador e vocês aí do outro lado, né? Então, assim, é um desafio. Foi um desafio muito grande. Foi um desafio para mim, devido a nunca ter... Assim, não é comum para mim estar de frente às câmeras, tá me filmando, entendeu? Não era uma coisa que eu me sentia confortável e eu tive que vencer isso. Então, assim, o que é que eu quero deixar para vocês? Que estou muito feliz com o que Cleane falou, que mesmo assim, em meio a tantas dificuldades, ela ainda conseguiu compreender o meu conteúdo e que entendam que para mim foi um desafio muito grande. Então, foi algo que eu nunca tinha passado por isso, eu nunca tinha dado aula de forma remota, nunca tinha dado aula, né, pelo computador, e saber que mesmo assim eu consegui passar um conteúdo de forma mais tranquila para vocês, tá? Então, assim, eu fico muito feliz com isso. Espero que vocês tenham assimilado pelo menos um pouco do que eu queria passar e tenham aprendido também comigo, com a vida, né? Eu digo assim que aula não é... O professor, ele não ensina, não quer passar para o aluno somente os ensinamentos teóricos. A gente quer ensinar também a vocês a voarem, a alçar voos para a vida de vocês. Então, assim, eu quero que vocês levem de mim, que eu tenha plantado uma sementinha no coração de cada um de vocês. De alguma forma, me emociono, porque eu não estou num momento fácil da minha vida. Eu perdi meu pai, e assim, é um momento muito difícil para mim. Mesmo assim, eu tendo que dar aula, eu tendo que vencer minhas dificuldades. Mas estou aqui feliz em poder compartilhar e saber que eu consegui passar algo para vocês. Isso me deixa muito feliz, tá? E eu quero que vocês levem coisas positivas minhas, que vocês tenham aprendido alguma coisa no sentido pessoal e não somente na questão da profissão,
tá? Então, fica aqui o meu gesto de gratidão a vocês. A turma de vocês era uma turma muito grande, né? Uma turma que sempre foi muito animada. Infelizmente, foram diminuindo. E eu vejo que vocês são guerreiros por ter aguentado até agora, ter persistido, não ter desistido mesmo em meio a tantas dificuldades. E é isso. Esse é o meu gesto de gratidão a cada um de vocês. Certo? Que vocês possam iniciar mais um ciclo da vida profissional de vocês com muita sabedoria, com muita proteção divina e discernimento. E eu finalizo aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero. Fala, Janaína. Quero agradecer às aulas da senhora, que foi muito boa, como o Cleane disse, né? Que meio à luta, à dificuldade, a senhora nunca desistiu da gente. E é triste perder uma família. Mas você está aí forte, ensinando. E a gente está com muita saudade da professora, que a única professora assim, que deu mais atenção a gente foi a senhora, como ela disse. Obrigada, gente. Eu sou muito grata. E que venha a prática, né? Pra gente fazer as práticas. Não vem da hora, sou um pouquinho medrosa em relação a essas coisas, mas vai dar certo. E que Jesus abençoe a senhora cada dia. Amém. Dá força, muita saúde e proteção a toda a família. Obrigada. E tudo isso vai passar, né? Que Jesus sabe todas as coisas. Vai passar. Temos que ser forte a cada dia, né? Porque não é fácil a vida é assim, percas e ganhos, né? Exato. Mas eu desejo tudo de bom para a senhora, viu? Obrigada. Muita felicidade, saúde. Obrigada, tá bom? Janaína. Muito obrigada. Mais alguém? Amém. Eita, Carlos aí se virando nos 30 com o baby. É muito lindo, meu Deus. Tá com o microfone desligado, Carlos. Dê um toquezinho na tela e habilite o microfone. Na tela do celular. Mais alguém quer falar? Carlos, pronto. Oh, meu Deus. Tá ouvindo? Tô. Desculpa aí a correria que ele acordou agora, eu tô só com ele em casa, que a mãe vai trabalhar. Sem problema. Mas eu queria agradecer muito a senhora por tudo. Porque mesmo a gente distante, mas a senhora sempre manteve a gente. Acho que olha aí, tá vendo o que é? A pessoa tá na dificuldade, mas não desistiu, não deixou de assistir a aula, né? Uhum. Eu coloquei ele antes, mas ela acordou mesmo no meio da aula. Mas é isso mesmo, Carlos. Excelente profissional. Nunca deixou a gente na mão, né? Sempre esteve com a gente, mesmo nesse momento difícil. E como a senhora falou, eu acho que esse acontecimento talvez para nos fortalecer mais ainda, porque eu que trabalho na linha de frente, eu sei muito bem o que é isso, sabe? Eu já agradeci, já dava muito valor às coisas, agora mais ainda. Eu passei 15 dias longe de meu filho sem poder ver ele. Ave Maria. É a pior parte, viu? É muito doloroso. Aí, mas graças a Deus só serviu para dar mais valor ainda, tá? Fortalecer mais ainda o vínculo, amar mais, né? É isso. Uhum. Eu sei que a correria foi grande esse dia, fiquei meio ausente das aulas, mas eu até pedi desculpa aqui, mas nunca acompanhar, tá? O exercício. Essa aula eu tinha que participar porque eu não participei das outras, mas hoje menos deu um jeitinho e deu certo. Então, só queria agradecer por tudo. E meus pesos aí pelo filho do seu pai, é uma tristeza muito fonda. Mas estou firme na caminhada. Que Deus abençoe a senhora cada vez mais, viu? Amém. Obrigada, Carlos. Muito obrigada mesmo. Eu sei do seu comprometimento, do seu empenho, né? Vocês, todos que estão aqui, todos assim, muito empenhados, nunca desistiram das aulas. Mesmo diminuindo a turma, vocês estavam ali dando atenção,
né, buscando o melhor para vocês mesmos, porque não é para mim, é para vocês. O que vocês estão fazendo é um investimento para vocês. Então, assim, muita gratidão mesmo. Muito obrigada pelo carinho de todos. Certo? Então, vamos finalizar aqui. E aí vocês vão ficar aguardando a escola retomar para a gente estar fazendo a nossa prática, tá certo? Obrigados a todos. Tá certo. Muito. E qualquer coisa, as meninas do CRA vão estar entrando em contato com vocês, tá certo? E aí a gente vai disponibilizar a última atividade e bota em dia quem não tá em dia com as atividades para a gente ter aí a frequência de vocês, tá certo? Pois um beijo especial para cada um, beijo no coração e até a próxima, até o retorno. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau. Tchau, Valéria. Tchau.